boa noite, bom dia, boa tarde para você que tá vendo esse podcast aqui que vem para mudar, revolucionar todo o sistema de podcast aqui. A gente vem trazer qualidade, educação e sabe o quê? Ser fora da curva. Pessoal, vamos lá. A gente hoje apresenta para vocês o nosso primeiro podcast. Teve um problema no primeiro, mas esse é o segundo que se tornou primeiro. E vou dizer para vocês, trazemos um assunto que mudou minha vida, revolucionou de maneira muito significativa. E eu não poderia deixar de trazer, né, esse tema logo de começo. Mas antes de apresentar o convidado, eu tenho que trazer uma colinha aqui para vocês, que esse podcast é representado e patrocinado pelas seguintes empresas: Curta e Ofertas, Ideia Marketing, 365 Marketing, Instituto FDC, Vibes e RG Imóveis. Todas essas empresas aqui ajudam para você manter esse podcast. Se você gostar, já acessa o nosso superchat aí e manda presente pra gente, tá beleza? Vamos lá, vamos começar hoje o podcast com uma pessoa muito especial. Conheço a mãe dela, gente, é uma baita de uma amiga minha, principalmente profissional, se tornou uma parceira profissional. Mas a gente não tá aqui para falar da mãe, estamos falando da pessoa, de uma profissional, tá? Que me deixa muito feliz, que é uma profissão bem distinta, é uma profissão muito que você tem que estudar bastante para ajudar as pessoas. E essa profissão é o quê? Nada menos do que psicologia. E a gente vai tratar um tema muito importante e eu não poderia deixar, né, de chamar essa pessoa, porque para dizer, você é jovem, pode ser e mudar o mundo. Então vamos lá, vamos apresentar a doutora Giovana Felício. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Como eu sempre falei, o Rafael é uma referência para mim no marketing, nas vendas. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Ô, doutora Giovana, fico muito feliz nessa questão de referência, tá? Mas a gente tá aqui para ajudar um ao outro, para apresentar, né? Fiz questão de a gente sentar, conversar com você, né? E foi engraçado, eu tava ligando pra mãe dela pra gente falar sobre o processo de imobiliário, né? E do nada eu só vejo o grito: mãe, pede pra ele ver um negócio de marketing pra mim, de psicologia. Eu falei, deixa eu falar já com ela aqui pra me convidar. Porque assim, as pessoas têm que entender o tanto que psicologia é importante na vida de hoje. Sim. Tá entendendo? E o que você acha, assim, nessa grande profissão que você começou? O que fez se despertar esse interesse de cuidar das mentes das pessoas? Eu sempre amei a psicologia. Sempre foi algo que estava no meu coração desde criança. E eu cresci no ramo imobiliário, né? Meus pais, minhas tias, minha família toda era, mas sempre meu coração ia pro lado da psicologia. E eu lembro que eu tive um episódio de depressão quando eu tinha 11, 12 anos e foi muito forte. E depois que eu passei essa fase, eu falei assim, essa vai ser a minha profissão. Eu vou ser psicóloga, eu vou ajudar as pessoas conforme uma pessoa me ajudou. E eu já tinha esse amor no meu coração, então foi isso que eu levei pra frente. Podemos se dizer que você é a ovelha branca da família, então. Então, sim. Né? Porque, tipo assim, se hoje as pessoas entendem do mercado imobiliário dessa região, tua mãe é a maior referência hoje de correspondente bancário, vamos se dizer. Para quem não sabe, é a Sol Correspondente, a maior correspondente aqui da nossa região do entorno. Eu só tenho elogios para dizer para elas, e é um maior correspondente que assina em torno de 250 contratos mês da região em geral. É um nome pesado para se carregar. Sim. Não é isso? Exato. Eu acho assim que você pegou uma profissão que tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Porque assim, eu acho que as pessoas... Eu não sei se já viu, tem uma série muito legal que chama Billions. Ainda não vi. Indico para você porque assim, ó, grandes empresários, pessoas que executam o mercado financeiro, que trabalham nessa questão, têm uma pressão muito grande. Sim. Né? E essa pressão, o que acontece? Às vezes você não tem um sócio para conversar, você não tem um amigo, você não pode desabafar. Sim. Porque eu acho que cliente, paciente, tem aquele código de ética que você não pode conversar, né? Exato. E o Billions, ele traz muito essa questão, como também o Suítes. Já viu Suítes? Alguns episódios. Então já vejo, eu já vi 8 vezes e eu vou te falar, ensina muito a gente nessa questão de mercado tanto imobiliário, de direito e psicólogo, tá entendendo? E é umas indicações que a gente fala assim, quem faz meus treinamentos, quem participa comigo, eu falo, não adianta você querer viver uma vida que você não trabalhou para viver essa vida. Sim. E eu acho que o principal dele é o psicológico. Sim. Porque assim, tudo vai te derrubar, tudo vai querer você na lama, tudo vai querer fazer você ficar lá embaixo. Mas você tem que ter uma força de Jedi
e levantar e falar assim, cara, hoje eu consigo, hoje eu posso, hoje eu vou fazer através disso. Porque muitas das vezes hoje, Giovana, na minha concepção de psicologia, a gente que gosta de socializar, da gente das redes sociais, né? As pessoas veem a nossa vida de uma forma diferente do que é vivida. Sim. Internet impactou muito nessa questão de psicologia. O que você acha? Então, a internet é avassaladora. Ela pode te levar lá pra cima, como ela pode te levar lá pra baixo também. E acaba que as pessoas estão vivendo muito aquele mundo da internet e não sabem que existe uma vida real por fora de lá. Então, por exemplo mesmo, quem olha os seus stories acha que a sua vida é perfeita, que você não acorda... Não, que você acorda cedo, sabe? Porque quem assiste seus stories vê que você acorda cedo. Mas acha que é muito fácil as lutas diárias. E não, acha que, aquele negócio, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Mas não tem noção do quanto você batalha para isso. E a internet tem disso. Se a gente ficar focando sempre na grama do vizinho, que o stories deles é melhor que o nosso, que a vida dele é melhor que a nossa, a gente vai adoecer cada vez mais. Você falou uma coisa que é interessante, falar assim, cara, todo mundo sabe que você acorda cedo, mas ninguém sabe que eu durmo tarde. Sim. Tá entendendo? Tava até comentando isso com vocês aqui em off, que eu acho que essa noite eu dormi 3, 4 horas porque eu tenho um negócio chamado ansiedade. Eu acho que é o grande mal do mundo hoje, né? E o que você tem a falar desse tema? Cara, ansiedade e sono, tá super ligado, né? A insônia tá aí, tá cada vez mais, como que fala? Em mais pessoas. Não diria que é o mal do século, mas tá presente na maioria das pessoas. E acontece que a gente fica tão ansioso, querendo que as coisas aconteçam logo e fica trabalhando até tarde ou fica pensando até tarde, acaba não fazendo uma higiene do sono legal. O que seria a higiene do sono? Seria você realmente se preparar para o momento que você vai dormir. Então, eu quero dormir 11 horas da noite. Então, a partir das 10 horas, eu não vou mais pegar no meu celular. Eu vou tomar um banho, eu vou relaxar, eu vou... Desligar a televisão. Desligar a televisão. Você realmente ir preparando o seu corpo para você ir dormir. Porque se você tá lá, eu vou dormir 11 horas, tá? 10h59, você tá bem assim, só vou responder essa pessoa aqui. Você não vai conseguir dormir, porque você vai ficar pensando no que você tem que fazer no outro dia. Então, é muito interessante ter uma higiene do sono, você começar a praticar exercício físico, porque uma pessoa que só trabalha ali e não pratica uma atividade, não tem como liberar toda a energia. A endorfina. Assim, eu tô vivendo um período agora, desses últimos 40 dias, eu aproveitei, né? Para quem me conhece, eu sou católico, né? Então, assim, eu aproveitei meio que uma desculpa, né? Não é para ser desculpa, mas meio que uma desculpa para me doutrinar esses 40 últimos dias aí, que eu descobri 3 pilares importantes para o sucesso. Quais são os 3 pilares importantes para o sucesso? Você acordar e agradecer, independente da sua religião, fazer sua oração. Segundo, fazer uma atividade física. E terceiro, você ter estudo. Você estudar, entendeu? Isso vai diferenciar muito. 90% do que você fazer disso vai diferenciar de todo o restante. Então, quando você começa a ter doutrina todo santo dia, trabalhar, você vai ter um resultado diferente das outras pessoas. O que as pessoas falam que eu tenho de sorte, eu digo que eu falo que eu tenho de oportunidade e estou preparado para a oportunidade. E isso é psicologicamente uma pessoa forte que já tende a entender isso. Porque assim, a gente vive num país, querendo ou não, mais de 75% da população é negra. E a gente sofre com essa diferença racial, querendo ou não. Se você não tiver um psicológico forte, você vai sempre deixar a vida meio que tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Sim. Então às vezes você tem que ter uma certa atitude. Tá entendendo? Eu falo para as pessoas, cara, Rafa, você quer ser blogueiro, você quer fazer isso, que não sei o quê. Eu não tô nem aí. Sabe por que eu não tô nem aí? Porque quando você tem uma missão, você tem clareza da sua missão, quando você tem uma visão da sua missão, você não vai se parar em qualquer momento. Exatamente. E acaba que a gente se preocupar muito com a opinião do outro já é um pouco da ansiedade ali, dando sinais e você não percebendo. Porque você tem medo de julgamento, você tem medo... E no final das contas, ninguém vai parar de fazer nada do que tá fazendo para ir cuidar da sua vida, para ir te ajudar, para ir pagar uma conta para você. Então, você precisa da rotina. E é o que você falou. Esses 3 pilares é o que eu confio, o que eu acredito, o que eu sigo na minha vida.
porque você precisa ser grato. Sim, O primeiro sim. estudo. Independente da religião, independente do que, você precisa ser grato. Você precisa demonstrar gratidão nos mínimos detalhes, porque se você for ficar olhando tudo na negatividade, a sua vida vai se tornar negativa. Eu vi um termo, acho que foi num short, né, desses que aparece no Reels, essas coisas, que fala o seguinte: quando você reclama, tem um propósito. O que que é reclama? Seria 2 vezes aquilo, e clamar é o que você está pedindo. Então, quando você reclama, você está pedindo 2 vezes aquilo que não é bom para tua vida. Sim. Em vez de você reclamar, começa a pedir, agradecer. Começa a ser grato. Que as coisas vão começar a mudar, tá entendendo? Não é todo dia que a gente vai ter um dia alegre, positivo, toda essa questão, mas a gente tem que saber lidar entre momentos altos e momentos baixos e manter plenitude nessa questão. Nem todo dia vai ser bom, nem todo dia vai ser ruim, mas tem 2 coisas que me deixam muito bem apáticos com isso, que eu falo para as pessoas. Tenta. Aí a pessoa fala, porra, eu vou tentar. Quem anda comigo não tenta. Eu tirei esse do meu vocabulário. Quem anda comigo não tenta. Ela faz. Sim. Ou ela faz errado, ou ela faz certo. Mas ela faz. O tentar, ele te bloqueia ao sucesso. E se eu tentar? E se eu errar? Você só vai ficar no si. E também você precisa fazer uma primeira vez. Ninguém faz Sim. perfeito da primeira vez. Você precisa fazer a primeira vez, você precisa fazer a segunda para chegar à perfeição. Então, não tem isso, eu vou tentar fazer. Não, vai lá, faz, que se não der certo agora, você vai fazer de novo e vai dar certo depois. Então, é aquilo. Você tem que olhar o copo quase cheio. Sempre cheio, né? E Pra mim, o meu copo é sempre cheio. Sempre cheio. Porque, entendendo? Enquanto todo mundo tá reclamando que o copo tá meio vazio, o meu tá sempre cheio. Exato. Porque, assim, quem veio do nada pra conseguir toda a notoriedade que as pessoas falam, cara, é muito difícil. É muito difícil tá aqui, botar a cara. Vamos fazer um podcast, vamos fazer isso. Vai pra rua, vamos fazer anúncio, vamos fazer isso. Sim. Mexer com a internet, é igual que você falou. É uma faca de 2 gumes, você tem Sim. 2 fechadas. Mas calma aí, antes da gente continuar, eu tenho um presente pra você, tá? Obrigada. Que eu espero que você goste. Adorei. É uma coisa que é única do nosso podcast. Eu já Todas as gostei. pessoas que vêm pra cá, a gente é... Personalizado, olha. Lógico. Pra mim, Arrasou. você é uma pessoa fora da curva, né? Todas as pessoas Obrigada. que vierem aqui, gente, é uma pessoa fora da curva, num bom sentido, tá entendendo? Que vai mudar pra pessoa. Segue as redes sociais da doutora Giovana Felício, tá, gente? É bem fácil, a gente vai deixar aqui na descrição. E assim, mas aí, quais são os planos pra 2024? A gente já tem um comando, a gente já sentou algumas coisas aí. Pra quem sabe, eu tenho uma empresa de marketing chamada Ideia Marketing. E a gente já sentou com a doutora Giovana. Vamos falar agora do que interessa, doutora Giovana. Sim. E aí, psicologia pra todos. Então, eu tô com esse projeto que é muito interessante e eu tava desenhando várias coisas na minha cabeça, sentei com o Rafa, a gente colocou no papel, mas eu quero muito, literalmente, fazer a psicologia para todos. Qual a importância? A Qual a psicologia... importância? Vamos falar, vamos no que é da questão para essas pessoas que estão vendo a gente. O que vai ser importante essa psicologia para todos? Esse projeto que você tem, que eu acredito que vai ser o grande projeto da sua vida, que vai Sim. começar e não vai mudar somente sua vida, mas vai mudar a vida de muitas pessoas. Vamos no ponto. Gente, por que o Psicologia para Todos? Porque desde criança eu tinha essa vontade de ajudar as pessoas a entenderem o que às vezes não estava claro para eles, né, cuidar da mente, porque da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E mesmo que existe o CAPS, que existe formas públicas, né, de você conseguir esse atendimento, eu sentia essa necessidade. Então foi quando eu criei esse projeto de Psicologia para Todos. Eu abri meu consultório no Valparaíso e nesse consultório eu quero atender a valor social, eu quero ajudar a população, eu quero realmente que todo mundo, que nem você falou ainda agora, que é mais difícil, né, para algumas pessoas Sim. crescer, e eu acho que a mente é onde está o segredo. Sim. Se a sua mente, se você tem autoconhecimento, se você tem confiança, se a sua mente está ligada, você vai além. Então é isso que eu quero ajudar, porque eu acredito que uma mente que não está alinhada vai dificultar a pessoa no estudo, vai dificultar a pessoa no trabalho. Então, eu quero que essas pessoas estejam fora da curva também. Então, a gente cuidando da mente dela, a gente consegue fazer essas pessoas crescerem. Eu vou dar um spoiler pra geral, tá?
A doutora Giovana vai revolucionar o mercado de psicologia aqui do entorno. Eu vou falar, um projeto é gigantesco. Eu vou soltar um spoiler. Ela vai fazer um espaço chamado Espaço Viver, né? Isso. É isso? Gente, vocês estão entendendo que ela tá chegando aqui para mudar tanto o negócio que ela vai fazer o quê? Ela, dentro desse Espaço Viver, além de ter psicóloga, ela vai ter um nutricionista. Nutricionista, personal trainer, fisioterapeuta, vai ter de tudo. É um espaço que as pessoas vão ter ali todo o suporte, né? Sim. Porque a psicologia ela é um pilar para as pessoas conseguirem um sucesso. Sim. Então, se uma atividade física ajuda, um psicólogo... Porque o que acontece? A nossa mente controla todo o corpo. E às vezes essas pessoas já vão estar com a mente meio desalinhada, então a gente vai alinhar tudo num lugar só. Então, a gente vai ter nutricionista, porque as pessoas precisam se alimentar bem, Sim. porque às vezes... Você não tá com depressão, às vezes você só tá precisando se alimentar bem e praticar um esporte. Então lá a gente vai ter nutricionista, a gente vai ter personal trainer, a gente vai ter fisioterapeuta, vai ter tudo interligado realmente para a pessoa cuidar da mente e do corpo. Vamos lá, você acha que esse projeto, assim, como a gente está conversando, a magnitude desse projeto é tão grande, eu acredito que pode se expandir pelo Brasil daqui a um tempo, né? Sim, com certeza. Esse é meu grande sonho, minha grande vontade. Com a terapia, com a psicologia, eu já consigo. Eu atendo online e presencial aqui no Valparaíso, mas eu consigo atender pessoas de qualquer lugar do mundo, online. Mas é um projeto... A internet ajuda muito nessa questão, né? Depois da pandemia, facilitou muito, né? Porque agora a gente pode fazer os atendimentos online, então... E acontece da mesma forma. Código de ética, tudo da mesma forma. As pessoas só não precisam estar ali do lado, né? Eu acho que o grande ponto do Espaço Viver com a doutora Giovana, né? É o seguinte, é a acessibilidade para as pessoas que acham que é uma coisa de rico. Sim. Se cuidar psicologicamente, né? No mundo que vivemos hoje. O que você fala para esse pessoal que não é isso? Não é assim, galera. Eu acredito e eu confio que a psicologia é para todos. Então, no meu Espaço Viver, você vai poder consultar, você vai poder passar por uma equipe especialista, porque também não é qualquer profissional. São profissionais de qualidade, porque não é porque é um valor social que vai ter um profissional... tão desqualificado, que não vai ser suprido, toda essa questão. São todo mundo qualificado, pós-graduado, então, mas há valores sociais e de forma que dê para todo mundo. Eu acredito muito na questão do seguinte, que a gente estava trabalhando esse projeto, a gente estava conversando até um pouco antes do nosso podcast, que assim, a nossa população ela é muito carente desse treinamento, dessa questão psicológica, dessa questão de educacional, né? Porque assim, eu acho que algumas matérias são muito essenciais dentro da nossa grade curricular, como não só psicologia, eu acredito que todo colégio tinha que ter 2, 3 psicólogos ou um psicólogo por sala para entender, porque tipo assim, a gente está vivendo num mundo com as informações tão rápidas, e essa criança pega o celular, ela com menos de 1 ano, ela já sabe botar o vídeo no YouTube, ela já pula a propaganda, se alguém ligar, ela desliga, e toda essa questão, e isso deixa a mente da criança muito precoce. E o que acontece? Essa evolução tão rápida não é tão significativa, na minha opinião, tá? Eu acho assim, que o tempo bom de criança era quando você ia pra rua, jogava bola, perdia a ponta do dedão na rua, né? Menino brincando lá de pique e esconde, né? Subindo em árvore para pegar manga na casa dos outros. Não façam isso, tá, gente? Mas essa era uma infância legal. Essa infância fez a grande parte hoje da sociedade forte prevalecer. Eu tenho muito medo do mundo hoje se a gente não tiver um amparo psicológico. Eu falo isso porque, assim, uma coisa que eu nem gosto muito de falar, né? Mas eu tenho 3 livros já pensados na cabeça, um dia eu vou publicar. Um dos meus grandes sonhos, das minhas grandes loucuras, né? Todo mundo fala que eu sou louco e eu prefiro chamar de sonhos. Exato. Eu tenho objetivos. E para poucas pessoas que sabem, eu não gosto de expor tanto minha vida pessoal nessa questão de tristeza. Não quero levar isso. Mas poucas pessoas sabem que minha mãe era uma narcisista. Uhum. E para quem não sabe o que é um termo narcisista, gente, é quando uma pessoa culpa toda dificuldade, toda mudança, toda doença que ela adquiriu, toda a questão, jogando a culpa pro filho. E eu passei, cara, eu tenho 32 anos de idade, eu passei
tirando assim os últimos 7 anos, né? Eu passei o resto tudo dentro de hospital com a minha mãe, que era renal crônico. Não tô aqui pra falar mal da minha mãe, jamais. Muito pelo contrário, ela criou um filho digno, forte. Minha mãe não foi muito legal de amorosa, mas ela me amava do meu jeito, da forma que era. E isso que acontece, me criou uma carência muito grande de amor, né? E quando eu perdi minha mãe, eu vou falar um negócio pra você, eu entrei em depressão muito. Eu era um graveto e assim, as pessoas acham que a depressão ela vai fazer só você ficar querendo dormir. Não, eu tive uma questão de comer muito. Uma compulsão, uma compulsão alimentar, né? Tanto que eu tô sofrendo até hoje para emagrecer. Por isso que eu acordo tão cedo, tá? Mas eu não sou tão gordinho. E assim, e hoje, para mim poder falar com tanta naturalidade, foi difícil, tá entendendo? Eu só tenho que agradecer uma psicóloga que foi a doutora Jardilene, que é aqui do Valparaíso também, uma pessoa sensacional, entendeu? Só que essa dificuldade de falar, de conversar, de se abrir, de ter medo de você querer somente uma pessoa para te ouvir, é muito difícil externar, porque você fala, a pessoa vai me achar fraca. E eu falo para as pessoas, cara, não é isso. Eu gosto de falar. Sabe por quê? Porque a psicóloga me ensinou o seguinte: não guarda nada para você. Sim. Porque se você guardar alguma coisa para você, isso vai te doer muito, 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 e você vai ficar isso na pressão e você não vai saber lidar. Externa. Eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas não me conhecem e falam assim, cara, eu tô criando uma ideia de você que eu nem sabia que era assim. Mas não é isso. Eu acho que é uma forma de me proteger. Então, quando eu perdi minha mãe, cara, é muito chato, mas eu tentei contra a minha vida, tá entendendo? Mesmo com a minha esposa, ela achou já cartas de atentado contra a minha vida e Deus entrou na minha vida e não deixou, tá entendendo? Graças a Deus foi um negócio tratado. Falo isso pra vocês assim, porque, pô, você vê o cara bem, vê andando num carro legal, vê viajando, vê feliz, toda essa questão, mas tu não sabe o que realmente no íntimo ele passou. Exato. Tá entendendo? Eu só falo pra você, teve 2 coisas que ajudaram muito a minha vida. Primeiro, Deus, com a religião que me ajudou, e segundo, a psicóloga. Porque quando a gente tá nessa forma, ninguém da família falar, vai entender. Ninguém da família falar, você vai querer. Ninguém da família coisar, procure ajuda. Exatamente, e é importante porque a psicóloga tá ali pronta para te ouvir sem julgamentos, mas ela também não vai só te ouvir, ela vai direcionar esses pensamentos que tá totalmente embaralhado, que você não tá conseguindo lidar com ele sozinho. Então ela vai ter técnicas, vai ter estudo comprovado para conseguir te ajudar a sair do que você estiver passando. E você falou tanta coisa interessante que você não tem noção. Uma das coisas é em relação às crianças. Hoje, as crianças estão tendo ansiedade cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Então, acredito que muito pelo mundo que a gente vive hoje, as crianças de hoje não vão ser igual às crianças de antigamente, né? de antigamente. Não vão ser iguais, mas a gente precisa lidar com isso. A gente precisa conseguir criar meios delas serem saudáveis no mundo ansioso. Porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo ansioso. As crianças, cada vez mais cedo, querem saber o que elas vão ser, querem saber a profissão. Esses dias eu vi uma criança, eu acho que de 8 anos, debatendo política. E eu falei, gente, essa criança tem 8 anos. Ela não precisa estar passando por essa ansiedade neste momento. Talvez nem vai entender a gravidade do que realmente está acontecendo nesse âmbito. E depois do Covid, tudo aumentou tanto, mas as crianças realmente precisam voltar a serem crianças. As crianças precisam diminuir a ansiedade, precisa começar a ter rotina e serem crianças de verdade, porque cada vez mais as crianças estão com ansiedade. E a terapia é para todos, para a criança ao idoso. Então, assim, é algo interessante para os pais pensarem. E a terapia é um lugar livre, um lugar sem... Porque às vezes as crianças não querem, crianças e adolescentes não querem chegar para o pai, para a mãe, porque às vezes o problema tá lá. Porque, por exemplo, a sua mãe foi uma mãe narcisista, como você falou. Sim. Ela não tem culpa por ela ter sido assim. Talvez foi o jeito que ela conseguiu lidar, foi o jeito que ela foi criada, foi as circunstâncias da vida deixou ela assim. E ela não deixou de te amar por ser uma mãe narcisista. Mas, às vezes, os pais, no seu mundo de preocupação, acaba levando ansiedade para as crianças, acaba levando coisas que não precisava. E as crianças,
e adolescentes terem esse lugar de Sim. escuta, de alinhamento é muito bom, para isso não virar uma disfunção futura, para a criança não adquirir uma depressão tão profunda que seja mais difícil de lidar, para a criança não literalmente começar a ter disfunções na vida dela por conta de coisas que aconteceu lá na infância, que geralmente sempre é assim que acontece. O que eu vou te falar ainda que é mais incrível ainda, que eu falo muito assim, as pessoas falam, cara, você se inspira em quem? Sabe? Todo mundo tem um parâmetro de inspiramento, quem que ele acha, quem que ele tem que ser. Eu só inspiro em uma pessoa. Sim. Rafael Guilherme. Juro, não é soberba, porque assim, eu vou te contar um pedacinho. Tu imagina uma mãe solteira, tá? Com um filho, colégio público, toda essa questão sem condição nenhuma. Eu já passei fome. Eu tenho muito medo de mudar, porque eu vivi uma vida que onde minha mãe não conseguia pagar aluguel. A gente tinha que mudar direto. E tipo assim, uma criança que não entendia porque a mãe dele saía 3 vezes por semana, das 7h30 da manhã, chegava 4 da tarde para fazer hemodiálise. Sabia se ia, mas não sabia se a mãe voltava. Todas as pessoas que começaram a fazer hemodiálise com ela e logo depois que começou também faleceram. E minha mãe falava assim, ó, eu só vou embora no dia que você tiver criado. E o que acontece? Por mais que minha mãe tivesse suas dificuldades, toda essa questão, ela me ensinou muito a ser correto com muita coisa que, cara, não faz nada errado, não faz isso, não, então dá um direcionamento. Mas aí tu imagina, uma criança que minha mãe ficava internada 15, 20 dias, eu ficava sozinho dentro de casa, onde não tinha pai, mãe estava doente, não tem tio, não tem irmão, não tem primo, sozinho no mundo. Ah, mas você tem mãe de criação, mas eram pessoas que estavam distantes nesse momento, eram Sim. pessoas que não estavam no meu convívio, não estavam vivendo aquela coisa, né? E foi muito forte pra mim essa perda, né? Por isso que eu acho que aí tipo, você imagina, cara, sem carro, tá, gente? Eu tive uma vida boa depois que eu virei corretor, trabalhei muito e só eu sei as noites e essas orelhas aqui, tanto que a gente sabe, mas assim, quem sabe na minha vida profissional sabe tanto que eu trabalho, mas eu não tinha carro na época, era ambulância 2, 3 horas da manhã, porque a fístula da minha mãe explodia e saía sangue e, sabe, e eu virava à noite, trabalhava de dia, Muito virava à evento noite. traumático. Tive muita coisa. Pra quem não sabe, minha primeira profissão foi vendendo pano de prato na rua. Depois eu comecei vendendo picolé. Aí o picolé me deu uma grande sacada de venda. Comecei a vender picolé, lucrava ali 2, 3 reais. Aí teve um dia que eu peguei e uma Coca-Cola eu comprei. Vou comprar uma Coca-Cola e vou botar aqui pra um dia tomar. Porque, cara, Coca-Cola, pra gente que era criança, era uma coisa muito difícil de se tomar. Tá entendendo? Eu consegui, com suor, comprar uma Coca-Cola e botar. Aí uma pessoa passou, viu o picolé. Ó, tem uma Coca-Cola aqui dentro. Você vende? Cara, a Coca-Cola era R$1. Eu vendi, eu vendo, mas é R$1,50. Então eu comecei a empreender nessa questão. Aí o que eu falei? Cara, Coca-Cola dá certo. O que eu vou fazer? Se a pessoa compra um picolé, ela vai ter vontade de beber água. Por que eu não já tenho uma água aqui dentro? Sim. Tá entendendo? Então, a minha cabeça começou a ser moldada dessa questão, porque eu trabalhei e falei, cara, eu tenho que mudar a vida da minha mãe. Então, aí eu vendi pano de prato, eu vendi picolé, aí depois mais velho, não podia trabalhar mais, cortaram os picolés, eu comecei a trabalhar de peão de obra, sério, nada contra, mas trabalhei em obra, tomei uma queda, caí do 2º andar, quebrei 2 costelas, tenho sequelas até hoje por causa disso. Aí com 18 anos, assim que eu terminei, no 31 de março, eu peguei e vim para Brasília, vim trabalhar na Feira dos Importados. Primeira coisa que eu comecei a vender aqui foi DVD. Por isso que eu entendo tanto de filme, sabe? Aí eu estudei Andeova, Andemar, e é isso, e aquela questão, porque eu queria sempre saber mais. Aí depois eu fui para vender roupa. Aí foi onde eu fui aprender combinação de cor, palheta de cores, toda essa questão. Depois eu fui vender videogame na Feira dos Importados. Sim. Virei encanador. Ó pra você ver, virei encanador. Tá entendendo? Cortava a água dos outros lá, do povo da Caes, que fazia gato, tá entendendo? Foi uma das piores fases da minha vida, eu passei muita fome, eu morava sozinho. E isso não me desanimou, sabe? Aí voltei pra Alexânia, porque eu sou de Alexânia, fui criado em Alexânia, onde eu for, vou levar o nome de Alexânia. Sou nascido em Brasília, mas fui criado em Alexânia. Aos meus amigos de Alexânia, meu grande abraço, tá bom? Adoro vocês. E lá
tive um relacionamento conturbado quando era mais novo, vim pro Valparaíso, comecei a fazer técnico de segurança do trabalho, fiz o curso, consegui entrar na obra do BRT, e nesse BRT que vai daqui de Santa Maria para Lusiânia, ou para Brasília, eu trabalhava como auxiliar de topografia. Eu acho que foi aí que eu dou muito valor à profissão que eu tenho hoje. Eu andava, a cada 5 metros eu abaixava para pegar um prego no chão, para ter a medida ali do concreto, e era em cima do piche quente, eu ficava com os dedos quentes, queimado ali, né, e botando prego. E eu falei assim, ó, Senhor meu Deus, eu chorei, porque eu tinha um chefe, cara, e Deus faça o coração dele ser mole, tá? Amém. Mas, tá entendendo? Tive um chefe que um dia eu fui pra trás do carro e comecei a chorar. E eu ajoelhei e levantei a mão pro céu e falei assim, Senhor, no dia que você me botar numa profissão, que eu possa ficar dentro de uma sala, debaixo do ar-condicionado, eu não vou ser bom, não. Eu vou ser o melhor. E toda vez que me dá um desânimo, eu lembro disso, porque eu falei, meu filho, é melhor trabalhar de corretor, sofrer o que a gente sofre, do que eu voltar a botar um prego no chão. Tá entendendo? Fica meu grande abraço a todos os auxiliares de topografia, cara, porque vocês merecem o mundo. Ninguém nem sabe que vocês muito existem, mas que vocês são importantes para todas as obras do Brasil. Então fica aí meu abraço para os auxiliares de topografia. E com isso, passei, trabalhei de técnico de segurança, Deus abençoou aí de eu entrar numa obra, fiquei com a minha mãe faleceu, vim pra cá, não tava arrumando emprego, consegui entrar na imobiliária e hoje estou aí, 7 anos sendo corretor. Às vezes eu recebo uns elogios que eu não concordo tanto, porque falam tão bem de mim, que eu falo, poxa, mas eu só tô fazendo o mínimo, né? E as pessoas falam assim, não é o mínimo, é realmente fazer. Então, assim, o que eu te falo? Cara, é muito tenso tu criar uma força de Jedi sozinho. Sim. Tá entendendo? Cara, poderia fazer qualquer coisa na vida que daria errado se eu não tivesse uma cabeça boa. Só que eu tenho um pensamento seguinte, eu posso fazer qualquer profissão, eu tenho que ser o melhor. Sim. Se você for fazer hambúrguer, você tem que ser o melhor. Se você for limpar o chão, seja o melhor. Vira o chefe dos caras que limpa, vira chefe de quem vai vender. Rafa, é louco, você largaria tudo. Eu passei agora um momento que eu quero até comentar com você e você me dizer o que é isso. Não sabia que essa palavra existia. Uhum. Sei que teve um breve atendimento comigo, né? Uhum. Recentemente agora eu tive qual é o nome? Sério? Certo? Burnout. Burnout. Isso. O que é o burnout? Então, o burnout basicamente é um esgotamento profissional. Porque às vezes você pode estar realizado, você pode estar realizado assim. Quando eu digo você pode estar no emprego, que todo mundo fala, não, mas pelo menos você tem um emprego. Tudo bem, você está lá no emprego, mas você não é valorizado na empresa, você se sente um dos sintomas, né? Você acordar assim, nossa, mas eu tenho que ir para o trabalho hoje. Você começa a literalmente ter um esgotamento. Então, esse esgotamento leva a uma depressão, que leva a ansiedade. E quando você vai ver, você não consegue produzir, você não tem vontade de sair de casa, porque você vai ter que trabalhar. E tudo isso relacionado à vida profissional. Então, o burnout é uma doença profissional? Exato. Exatamente. O burnout, hoje ele está dentro de uma doença, ele é classificado como uma doença. Você pode encostar pelo INSS pelo burnout. E é uma doença profissional. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu só tô com ansiedade. Porque as pessoas diminuem a ansiedade, né? Não, só é uma ansiedade aqui. Não é. Se você não tratar certo, porque aquilo vai estar ligado à sua vida profissional. Então, não vai render a sua vida, né? Então, a depressão vem junto, a ansiedade vem junto, mas está ligado à vida profissional. Deixa eu meio que desmistificar essa questão. Como seria o grau de doenças para psicologia? Vamos lá. Primeiro vem a ansiedade, vem a depressão e o burnout, ou como é que seria a faixa classificatória ali? Ou como é que começa para evoluir para outras coisas? Ou vem... Como é que funciona? Ou são linhas diferentes? Então, não tem muito como classificar. Tipo, esse é mais do que esse. Porque a ansiedade, existe uma ansiedade, existe
uma crise de ansiedade, existe um transtorno forte, uma crise de pânico. Então, assim, não tem como classificar qual é mais intenso que o outro. Mas o burnout começa ali naquela ansiedade pequenininha. Tipo, aquela... A ansiedade não é ruim, né? Tipo assim... Em níveis leves é bom, que ela, eu tô ansioso Te dá pra... um frio na Um barriga. frio na barriga, né? aquele negócio do primeiro encontro. A ansiedade em si não é ruim. O ruim é quando ela começa a dificultar suas atividades do cotidiano. Então, por exemplo, a pessoa tá ali, vou ter uma reunião, tô um pouquinho ansiosa, mas aquilo é normal. Mas quando começa você não sentir vontade de trabalhar, você não sentir vontade de crescer na sua profissão, você não sentir vontade de comer, você não sentir vontade de ter uma vida, você começar a ficar apático, significa que está crescendo. E pode chegar a níveis de crise de ansiedades fortes, de você sentir taquicardia, você começar a suar, e literalmente você ser encostado pelo INSS por conta das Dessa crises. atividade, né? E vem a depressão junto, né? E nesse caso, o que você aconselha a pessoa? Então, a gente precisa descobrir da onde veio esse burnout, porque às vezes a pessoa, você conversou comigo uma coisa assim, por trás, que você falou sobre quando você estava em uma empresa que todo mundo olhava e falava, caraca, ele está realizado. E para você não era aquilo. No meu pessoal, No seu assim, não tenho muito o que falar da empresa anterior que eu estava trabalhando, era uma questão minha, né? Mas o que eu posso falar? É que assim, todo mundo vê, tá viajando, tá conhecendo o país, tá desfrutando tudo aquilo que quer, que a melhor vida é desse corretor, esse corretor é sensacional, ele vende todo dia, ele faz atendimento, ele treina, toda essa questão. Na minha concepção, nada contra os outros, mas era uma coisa minha. Eu tava no momento da minha vida que eu tive que ter uma reflexão, e agora 2 semanas, eu pensei assim, cara, eu já fiz tudo que eu poderia fazer para ajudar as pessoas que estão comigo. Mas agora eu tenho que ser um pouquinho egoísta. Eu vou pensar em mim, porque, tipo assim, exatamente eu isso. estava... Todo mundo achando que eu estava bem, sabe? Mas eu não estava bem comigo. Exato. A minha missão, a minha visão, não era com ninguém, era comigo mesmo. Exato. Aí falar assim, poxa, mas você tá estabilizado, com 2 empresas, fazendo toda essa questão, você é doido largar tudo? Eu falei bem assim, eu até comentei contigo, eu falei, é melhor eu ser doido e largar tudo e eu ter uma saúde mental boa, Exato. tá entendendo? Do que eu ficar ruim. Mas você vai começar do zero. Muito pelo contrário. Eu começo 200%. Sim. Porque tudo aquilo que tava me deixando triste tava ficando pra trás. Porque agora eu vou ter que lutar por mim. Então, se eu tô feliz, voltou o que mais importante que precisava. Aquela força. A força vem de você, né? Aquela força de Jedi, aquela vontade de vencer e falar pras pessoas, cara, eu tô aqui de novo, eu tô feliz. Tá entendendo? A minha mulher fica doida. Poxa, amor, se o povo souber, tanto que você tá gritando, tá feliz, toda essa questão... E eu falo bem assim para as pessoas, gente, estabilidade de quê? Você só vai viver uma vez. Você vai ter medo de fazer as coisas porque os outros acham que vão reclamar. Meu amigo, daqui 50 anos ou 100, ninguém vai lembrar nem que você existiu. Sim. Aí você fica aí com medo de acontecer. Cara, eu tô no momento da minha vida que era para me dar continuidade ao processo que eu estava antes. Só que Deus me tocou e falou assim, ó, sai da tua tenda. Exato. Tá entendendo? A tua missão é essa. Tá entendendo? Se eu não tivesse saído da tenda, a gente não teria batido esse papo hoje. Não estaria levando a informação que essas pessoas precisam ouvir, porque eu tava acomodado. Exatamente. Então, assim, sendo muito sincero com você, é até engraçado, porque por causa disso, a gente teve a oportunidade de se conhecer. Exato. Verdade. E você tirar a impressão que você tinha. Sim. Tanto que você falou pra mim agora ali. A gente veio pra conversar, pra gente traçar os podcasts, e aí? Cara, eu falei com o Rafael que eu tinha uma impressão totalmente diferente dele e que é engraçado, né? As voltas que a vida dá até pra gente chegar aqui. E hoje é sexta, a gente conversou na segunda. Isso. E na segunda, eu vim pra cá bem
triste, sabe? Não era um dia bom, mas eu tava pra baixo, vinha uma sucessão de coisas acontecendo na minha vida que eu não tava... Até o psicólogo precisa de um psicólogo. Exatamente. Que eu tava assim, eu era grata por tudo que tava acontecendo na minha vida, eu sempre sou grata por tudo. É uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Meu pai é o grande amor da minha vida, meu pai e minha mãe. Por que toda filha é apaixonada pelo pai? Isso é maldade, quem carrega é a mãe, viu? Não, mas eu também sou apaixonada na minha mãe, mas desde criança eu sempre tive muitos papos com meu pai. Meu pai sempre conversou muito sobre tudo comigo. E eu vinha num momento meia borocrochô, e eu cheguei aqui, conversei com você, e eu falei, Rafael, você estava numa luz tão grande na segunda-feira que você transmitiu essa luz para mim, porque eu cheguei aqui meia para baixo e eu saí daqui super feliz, pensando em traçar metas para minha vida. E olha como Deus é bom. Geralmente, o meu pai é essa pessoa na minha vida. Meu pai sempre me ajuda a traçar. O Espaço para Viver veio de uma conversa com meu pai. E acaba que pelas coisas da vida, meu pai também não estava num momento muito bom. Sim, sim. Eu conversar com você me trouxe para esse momento bom, e a gente vai conseguindo plantar isso na vida das pessoas. E eu acho que a ideia desse podcast foi incrível, porque você vai conseguir plantar no coração de várias pessoas. E é isso. Ó, eu vou ser muito sincero com você, eu agradeço os seus elogios, tá? Mas assim, quando a gente tem uma missão, e essa missão ela não vai sendo feita, ali vai te cutucando por dentro. Sim. Tô falando só religião, tá? Porque senão vai ficar uma coisa muito, né, das pessoas, mas ali vai te cutucando e fala assim, cara, você precisa ser ouvido, você precisa levar isso pras pessoas, você tem que acessibilizar. Porque, tipo assim, doutora Giovana, poxa, cara, sabe quanto que você estudou, lutou, trabalhou, passou madrugadas, não confiando, falou, cara, vai dar errado que não sei o quê, e você ter força de Jedi pra você falar assim, pô, depois de formada chutar pra cima, Exato. Não tem como. E acaba que eu acho que eu vim de um período... É engraçado falar, né? Eu sou psicóloga, mas eu sou ser humano como todas as pessoas. Sim. Voltando lá no burnout, eu acredito que eu tive um burnout recentemente, de outubro do ano passado para cá. E é interessante a gente conversar com pessoas que estão alinhadas, não tá vivendo isso, para você olhar fora da sua perspectiva. Para você literalmente furar a bolha. Porque se você tá andando com muitas pessoas que tá vivendo a mesma coisa que você, que tá no burnout, que tá na ansiedade, que tá na depressão, você vai acabar que você vai entrar naquela vibe. E foi importante eu conversar com você e entrar nos 200% junto com você e a gente ir. E isso é importante, é uma solução. Claro, o burnout vai muito além, vai muito mais profundo, mas é legal você estar com pessoas que não te querem subir, que não seja águia, que não seja tubarão. E eu falo isso para as pessoas, cara, se você andar comigo, cara, você tem uma visão, cara, troca 30 minutos de ideia comigo, pode me chamar no meu Instagram, vamos marcar um café, toda essa questão, vai tirar essa impressão e eu vou te falar, cara, eu tô aqui para fomentar o teu negócio, tá entendendo? Por isso que eu falo, a minha grande missão dessa vida, e eu tô falando isso no primeiro podcast, eu vou falar em todos, a minha missão e a minha meta de vida, eu vou ser capa da Forbes Brasil até os 50 anos. Isso aí. Não é pelo ego. É pra mostrar que eu sou capaz. E se eu sou capaz... Sua história de vida, né? Se eu sou capaz, qualquer pessoa é capaz. É só focar e andar com quem tem que ter visão. Porque é igual assim, a gente sentou, começou a conversar sobre o plano de marketing seu. Cara, o que eu tava sentindo assim? Parecia que eu quero psicólogo. Você tá entendendo? Tipo assim, eu tava tão empolgado que eu comecei a tremer. Eu falei, caramba, que não sei o que, vamos... Começamos a ter tanto insights legais que eu acho que voltou aquele sonho e falou assim, cara, é para isso que eu estudei. Exatamente. Tá entendendo? Então você tem que andar com pessoas que te levam pra cima. Não adianta tu querer andar com gente que só quer balada, que só vai saber de balada. Vai querer andar com gente que só quer saber de andar de carro, vai só saber andar de carro. Não é errado essas pessoas. Mas aonde tu quer chegar? Tu vai ter que fazer sacrifícios. Tu vai ter que cortar essas pessoas. E precisa começar nova, jovem, que nem você. Você começou a trabalhar muito jovem. Comecei. Eu também comecei a trabalhar muito jovem, mas não, graças a Deus, graças aos meus pais, a Deus, eu não tinha essa necessidade
de começar a trabalhar jovem como você precisou, mas a minha mãe sempre achou importante me dar responsabilidade para eu ser uma boa profissional. E era engraçado porque na adolescência eu não queria muito estar ali trabalhando, né? Eu queria ter a tarde livre igual minhas amigas tinham para aprontar, fazer as coisas. E minha mãe sempre me deu responsabilidades. E minha mãe, meu pai, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar, eu acho que eu tinha 14 anos. Então, hoje, eu sou nova, eu tenho 24 anos, mas eu tenho uma plena convicção de falar que eu sou uma profissional. Sim. Porque eu batalhei e busquei por isso. Muitas vezes, muitas pessoas já falaram pra mim, nossa, mas você só tem 24 anos? Eu só tenho 24 anos. Mas é porque eu comecei cedo também. E é bom a gente ter responsabilidade, é bom a gente estudar. É bom. Eu lembro que eu queria muito fazer faculdade de manhã, porque é muito melhor horário, melhor né? Diz horário. que é o melhor horário pra aprender, você tá com a mente mais tranquila, até mesmo pra treinar, né? E a minha mãe falava assim, não, você vai estudar à noite, você tem que trabalhar de dia. Eu falei, mãe, mas antes eu estudava, eu fazia escola de manhã e trabalhava à tarde, por que eu não posso trabalhar à tarde? Ela, não, porque a faculdade é longe, até o tempo de você voltar, e você vai trabalhar a tempo integral, você já é maior de idade. E eu, meu Deus do céu! Eita, sol! E aí meu pai, deixa ela estudar de manhã, tipo, a empresa... O pai passando ali, né? Deixa ela. Minha mãe, não, ela vai trabalhar o dia inteiro. E eu me lascava. Eu não sei se pode falar, me lascava. Não, já foi. Mas eu trabalhava o dia inteiro. Na edição bota um pi, tá? Eu trabalhava o dia inteiro, cumpria horário comercial, saía, pegava o meu ônibus e ia pra faculdade. E eu falava assim... Te matou? Não, mas Te me fez mais edificou, forte? me fez mais forte. E tudo aquilo, hoje eu olho pra tudo aquilo e falo, não faria nada diferente. Sabe não por faria quê? nada diferente. Hoje o mundo, tá todo mundo querendo que tudo seja mais fácil. Tudo muito acessível. Sim. E eu falo isso que a gente sofre isso até mesmo hoje no nosso mercado imobiliário, que o cliente quer 100% do atendimento online. Só que as pessoas têm que entender que robôs são robôs, pessoas são pessoas e o atendimento tem que ser humanizado. Qual a diferença do meu atendimento para qualquer outro corretor? Eu mostro para você qualquer conversa com os meus clientes. Eu brigo com eles, mas eu brigo do lado bom. Sim. Ó, você vai comprar um carro agora, depois que você fez financiamento, você vai perder sua casa. Qual que você vai estar certo? Então, assim, meio que dá uma Você é verdadeiro, sim, você sim. dá o... Você não leva eles a um mundo de ilusões. Não dá. Sabe por quê? Porque, assim, você trabalhar com o sonho da pessoa é muito sério. Sim. Isso pode frustrar a pessoa e ter consequências muito maiores do que aquilo. Então, o mal profissional, eu falo pra você, tem que ter cuidado. Entendeu? Eu sempre falo pros clientes, pacientes ou quem for. Procure um profissional que vai te ouvir, que vai te entender. Uhum. Porque não adianta nada só ter grife e não ter bom atendimento. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, pra mim, isso é fundamental. Tá entendendo? Você ser a pessoa, você se colocar na pessoa, você entender qual é a dificuldade da pessoa. Uhum. Cara, eu morei de aluguel, tá entendendo? A minha vida toda, minha mãe foi chotada. Poxa, qual a profissão que Deus poderia me dar pra mudar a vida dessas pessoas? Me deram como corretor. Tá entendendo? E eu vou falar um negócio pra você, Giovana. Eu tenho orgulho. Eu encho a boca pra falar. Eu sou um corretor de imóveis. E não sou bom, não. Eu sou um dos melhores. Então, se eu não me achar, quem vai me achar? Exatamente. E não levando pro lado da religião, sim, mas a gente precisa passar por algumas coisas pra gente poder dar o testemunho lá na frente. Sim. Você precisou morar de aluguel, você precisou sofrer tudo aquilo pra hoje você dar muito mais valor na profissão que você tem. Sim, sem dúvida. Eu precisei passar por um período terrível de depressão, onde eu passei 1 ano tomando remédio. Precisei descobrir transtornos que eu não gostaria, que eu tinha muito preconceito, pra eu saber que não é o fim do mundo. Pra eu saber que a minha vida não acabou por eu ter tido uma depressão. Que a minha vida não acabou por eu tomar um remédio. Que a gente precisa fazer o melhor para nossa mente estar bem. Sim. A gente precisa ter autoconhecimento. Quantas vezes, hoje eu sou casada, mas eu já quis me moldar em muitos moldes para agradar pessoas. Sim. Mas qual a importância do autoconhecimento? Você precisa saber quem você realmente é. Sim, concordo. E quem quiser estar do seu lado vai estar pela pessoa que você é.
E não você querendo se moldar nos moldes das pessoas. Ah, a pessoa se veste assim, vou me vestir assim. Não, você precisa saber quem você é, o que você gosta de fazer, o que você gosta de conversar. E o autoconhecimento vem muito da terapia. Da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, porque não adianta nada um corpo lindo, maravilhoso, se a mente não vai estar da mesma forma. Então, a terapia, eu acho importante, não só para os transtornos que pode vir a acontecer, para o autismo, para a depressão, para a ansiedade, para o transtorno bipolar, mas também para a gente alinhar os nossos pensamentos, porque às vezes a gente tem tanto pensamento que a gente não consegue alinhar sozinho, a gente precisa lidar com a autoconfiança, porque quantas oportunidades você teria perdido na sua vida se você não tivesse colocado a cara a tapa e tivesse ido fazer uma coisa pela primeira vez? Eu vou falar um negócio pra você que eu acho que eu perdi mais oportunidade. Tá vendo? Colocando a minha cara a tapa do que não colocando. Porque eu acho que o mundo não tá preparado para pessoas que expressam verdadeiramente as suas emoções, diretamente. Isso dói nas pessoas com um pouco com o ego, um pouco meio doído. Por quê? Claro que a gente precisa ter a habilidade social, né, da gente conseguir expressar. Não é importante, não é legal e a gente guardar nada. A gente sempre precisa ser bem sincero em relação aos nossos sentimentos e o do próximo também, mas a gente precisa ter aquela responsabilidade afetiva em relação a como falar. Mas mesmo a gente falando certo, muitas pessoas não estão preparadas para ouvir porque não fazem terapia. Então, é isso aí que a gente ia começar agora algumas perguntas, né? A gente já tá com quanto tempo aí de podcast? 51 Caraca, minutos. tempo voa. Hoje, tempo voa. Papo bom, né? Papo bom. Eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai finalizar aqui daqui a pouquinho. Mas antes da gente finalizar e começar as perguntas, eu quero dizer um negócio pra vocês. A Curta aí, ofertas hoje tá incrível, tá? Dia do Consumidor aí, já entra lá no Instagram, tem promoção aí de garrafas térmicas, fones de ouvido, muita coisa boa. E depois entra também no Instagram da 365, que lá vai ter sempre um serviço certo pra você e para a sua empresa, tá bom? Voltando aqui, doutora, vamos lá. Vou fazer algumas perguntas aqui bem rápidas, tá? Pra gente ir lá, porque senão a gente também tem muita coisa pra fazer. Sexta-feira, né? Sextou. Tá? E senão ele não vai editar e não vai postar domingo, tá? A gente vai cobrar isso aí de você. Vai sair no domingo. Vai sair no domingo, né? Vai sair. Espero que, assim, na hora do almoço, pro pessoal almoçar e ver esse podcast aí, que vai ser muito importante falando disso, tá? Mas vamos lá. Um psicólogo, o que vai resolver os meus problemas? O psicólogo não... Muita gente vai pra psicologia, pro psicólogo e fala, psicólogo você vai resolver meu problema, né? Você é a solução. Não. A pessoa é a própria solução dos seus problemas. Se você for vir fazer terapia comigo, esperando que eu vou resolver todos os problemas da sua vida, não vai funcionar. Porque eu falo pra todos os meus pacientes, é 50-50. Eu posso aplicar todas as técnicas existentes. Se você não quiser furar a sua bolha, não vai resolver. Você precisa estar disposto e preparado para passar, porque não é um caminho fácil, é um caminho sofrido, mas que vai levar aí... Com muita garra, né? Exato. Mas aí, referente a isso também, né? A gente tem agora outra questão aqui. Como é que é essa questão assim, ó? O cliente vai lá, ele precisa conversar. Cara, tem uma técnica, eu não sei o que a Jardilene fez, provavelmente vocês estudam para isso. Existem muitas abordagens. Pois é, tipo assim, senta aqui. E você, o que eu falo? A pessoa vocês simplesmente ficam olhando pra gente e do nada a gente começa a chorar e daqui a pouco a gente tá falando mais do que o feirante, né? Como é que é isso? A gente pode contar os nossos segredos? Como é que é? Onde vai essa parceria entre cliente e paciente, para mim entender, assim, do médico, né, ao paciente, pra gente entender, cara, vamos lá, tá pegando uma pessoa que tá sofrendo abuso dentro de casa e ela não tem o que contar, ou alguma pessoa que sofreu um abuso. Como é que é isso pra vocês? Só pra me entender. Você conta, não conta, tem que chamar a polícia, não tem? O que seria? Como é que funcionaria? Então, a gente tem um acordo de ética que a gente precisa seguir e é totalmente sigiloso tudo que você fala, exceto se aquilo
correr risco de vida para alguém, né? Por exemplo, eu tô atendendo uma pessoa que me fala com total certeza que vai matar alguém. Ave Maria. Acontece. Aquilo, alguém tá correndo um risco. Sim. Então, nesses casos, com muita cautela, o sigilo pode ser quebrado. Se uma pessoa pensa em suicídio, eu não vou conversar, eu não vou contar o porquê, eu não vou entrar em detalhes, mas nesses casos de risco à saúde, né, à vida, o sigilo pode ser quebrado, mas tem umas formas específicas. Mas fora isso, a pessoa é totalmente resguardada de um sigilo, tanto criança, adolescente, adulto, idoso. É um lugar totalmente seguro para a pessoa se sentir livre e falar Abertamente, né? tudo que quiser. Sem medo de ser julgado, né? Exatamente. Eu já peguei muitos adolescentes que a mãe marca, né? A minha filha precisa fazer terapia. E a adolescente chega lá e eu converso. Você quer fazer? E adolescente, a pessoa precisa sentir confiança no seu psicólogo, Sim. precisa dar match ali. E às vezes ela fala, mas você não vai contar pra minha mãe não, né? Não vamos contar pra nenhuma mãe. Não vai rolar. É um lugar totalmente livre pra pessoa falar sem medo. Você tem alguma faixa etária que você gosta mais de trabalhar ou não? Então, eu gosto muito de atender crianças, mas no momento não tô atendendo. A faixa etária que eu mais estou trabalhando agora, que a minha agenda tá aberta, são adolescentes e adultos. Ah, tá. Vamos lá, e quais são os problemas mais comuns que acontecem nos seus atendimentos, dos seus clientes? Assim, até para eles mesmos identificar o que pode acontecer. Ah, eu não acho que é problema, mas pode ser um problema para te procurar. A ansiedade. A ansiedade tá cada vez mais forte, principalmente nos adolescentes. E às vezes eles acreditam que isso não vai se tornar uma coisa séria, mas vai se tornando, vai crescendo. E quando eles só querem me procurar quando já tá dando crise de ansiedade mesmo. Mas acaba que a ansiedade, a depressão, o burnout tem sido algo que está muito no cotidiano da minha clínica. Tem como classificar, tipo, crise de burnout, crise do pânico e crise de ansiedade? Tem diferenciações entre elas? Tem. O burnout está totalmente associado ao serviço. Então, você pode estar dando muita crise no serviço e fora de lá você está ótimo. Então, é sempre associado todos os sintomas que você tem é pelo serviço, é profissional. A ansiedade é algo mais leve, né? A ansiedade, leve assim, entre aspas, mas algo inicial ali. Que você começa a perceber que tem algo acontecendo com você, que você começa a ficar muito fadigado, mas a crise de ansiedade mesmo é quando afeta o seu cotidiano. O meu esposo passou por um momento, tá vendo? Ó, meu esposo. Mas a gente não pode atender família, mas meu esposo passou por um momento de crises de pânico muito fortes, dele ter certeza que ele tá infartando, dele ter todos os sintomas de um infarto e era crise de ansiedade. Então, a crise de ansiedade te leva literalmente pro físico. Você começa a sentir dores, você adquire gastrite, enfim, vai pra sua parte física, não fica só lá na sua mente. E qual a idade mais certa de começar terapia, assim? Qual a idade você fala assim... Eu acho assim, é igual que você falou, a mãe vai lá, marca a terapia, toda essa questão, mas você quer fazer, mas... Qual a idade que você acha hoje que é o ideal de começar a fazer terapia? Porque, assim, terapia eu acredito que seja como se fosse um dentista. Você tem que fazer regularmente ou a cada 6 meses, né? O que você acha? O que acontece? Hoje, no meu consultório, a gente trabalha com consultas semanalmente. Sim. Claro que conforme a evolução, a gente vai passando para quinzenalmente e assim vai até o paciente chegar à alta. Cada abordagem trabalha com o pensamento. Na minha abordagem, tudo tem um começo, um meio e um fim. Sim. Você não vai ficar eternamente na terapia, você vai se tornar o seu próprio terapeuta. Então, eu vou te ensinar todas as técnicas para você aprender a lidar com tudo que você está sentindo. E eu não acho que tenha... Claro, existem casos de crianças atípicas, que começam ali na infância, Sim. mas eu acho que ali, uns 11 anos... já dá pra você começar a ver episódios de muita ansiedade nas crianças. 11 anos? Sim. Por causa de quê? Você acha que é telas?
Com certeza, as telas ajudam, mas acaba que é tudo um contexto da onde vive, como vive, da situação que o Brasil tá, as crianças querem se envolver demais, mas eu acho que com 11 anos eu já consigo ver focos muito fortes de ansiedade. Porque polarização hoje, comentar, a gente nem pode conversar muito sobre isso, mas é uma coisa meio delicada por causa da família, a gente vê coisa muito chata aí, né? Sim. Eu vou ser muito sincero com você. Uma das coisas, eu vou falar abertamente hoje, quem quiser saber, uma das principais coisas que a psicóloga fez quando eu comecei o meu treinamento, ela falava que eu tinha 2 eu, né? E ela tinha que pegar o eu bom e botar o euzinho no cantinho e falar assim, ó, deixa eu te falar, quem manda aqui agora é você. Né? E falar, eu mando e você não faz nada e fica quieto. Isso me deu uma resposta tão imediata que depois eu falei, um dia sentado, lendo o livro, eu falei, cara, eu vou conversar comigo mesmo. Tá entendendo? Eu tirei um tempo e isso eu falei, cara, eu não posso deixar tudo que eu vou fazer, tenho planos e toda essa questão e a minha parte crítica dominar isso. Aí eu falei, não tem sentido. Então você começa a dominar o seu medo. É igual as pessoas falam, Rafa, eu não teria coragem de fazer num podcast, não teria coragem de fazer um stories. Amigo, se você não fazer, sua concorrência vai fazer. Exato. Tá entendendo? Então você tem que ser muito criterioso, só que você tem que se autoconhecer, você tem que dominar o que você quer. Eu acredito assim, eu sempre falo para as pessoas quando eu treino, pega um papel, anota as 14 metas que você quer na sua vida. Ah, não tem 14? Bota o máximo que você tem. É comprar um carro, é viajar, independentemente do que você queira, coloque no papel. Eu vi um podcast que me deixou muito triste, de uma pessoa muito famosa, tá? O cara vende carros milionários para pessoas emergentes, que ele mesmo fala. Pessoa emergente é o quê? O pobre que ficou rico muito rápido naquela questão. E ele falou bem assim, é um pensamento muito pobre de você querer comprar sua casa. Eu olhei assim e falei assim, por quê? Se eu pego o dinheiro, eu posso morar de aluguel, eu pego esse dinheiro de pagar a casa e investir. Eu acho que assim, baita de 99% da população, muito poucos são ricos e ganham um salário mínimo. E essa pessoa com um salário mínimo, ela tem que comer, beber, botar o filho na escola, se ficar doente, usa um serviço público, mas é um dos melhores do mundo que a gente tem que falar, do nosso país, né? Que não tem outro igual no mundo, mas e ainda ser feliz. E aí eu falo pra você, bem real, se você tem um sonho da casa própria, compre, realize. Não deixa de dizer que esse sonho é grande demais ou inadequado no momento da sua vida. Porque eu falo isso pra você. Eu poderia viver de aluguel onde eu quisesse. Mas o que me deu estabilidade hoje, depois desse tanto de tempo, depois de tanto de coisa que todo mundo me conhece, o que me deu estabilidade mesmo de pessoa, de profissional, foi há quase 2 anos agora. Quando eu pude comprar a minha casa. Antes eu vivia de aluguel, então, tipo assim, era um trauma de criança, tá entendendo? Que eu vivia de aluguel, mudava cada um ano e meio, pode ser pra uma coisa melhor. Só que eu só comecei a ter a estabilidade realmente da minha vida profissional. Eu falei assim, cara, hoje eu tenho a minha casa. Não tá entendendo? Então, assim, muitas das vezes as pessoas criticam o sonho dela que pode ser pra outra pequena. Sim. O sonho só é pequeno, sabe pra quem? Pro outro. Porque pra pessoa que sonha, ele é gigantesco. Imagina como o Rafa se sentiu quando comprou a casa, depois de pensar de quantas casas de aluguel já teve que sair, de quantas coisas. Imagina tudo que passou na sua cabeça. Não, e trabalhar na profissão que só eu já realizei mais de 1.200 sonhos e eu não tinha a minha. Exatamente. Como é que eu sou um cara que mais vende imóvel da região e não tinha sua própria casa? Então era uma autocrítica que eu fazia comigo mesmo. Agora eu tô tranquilo. Agora eu posso ajudar os outros. Agora eu posso. Agora eu tenho também. Eu sei do que você passa. Então quando a gente passou uma barreira, né? Sim. Então quando a gente traga isso, fala assim, cara, eu sei tanto que isso é pesado. Quando eu venho do imóvel, meu cliente, cara, pode ir lá, não tem uma reclamação. Porque o meu cliente, ele vai me indicar. Eu tava vendendo agora, como eu montei o meu escritório agora tão recentemente, aí eu pensei que era um cliente de Campanha de Estragão. Cara, eu fui procurar. Era um cliente de 2021. O irmão dele comprou comigo em 2021. Esse cliente conversou comigo em 2021 e hoje, 2024, em março de 2024, veio comprar comigo. Colhendo os frutos.
Tá entendendo? Então, falando pra você, o sonho, independentemente do que seja, gente, corre atrás do seu sonho. Ah, você quer conhecer a praia? Conheça a praia. Quer comprar um carro? Trabalhe para comprar um carro. Trabalhe para realizar. Porque isso mantém uma estabilidade, né? Exatamente. A gente precisa pensar e ter o autoconhecimento para saber quais são os nossos sonhos. Porque às vezes a gente está tão perdido que a gente quer viver o sonho do outro e não o nosso. Então, a terapia ajuda até nisso. Você conseguir ter o autoconhecimento para você saber quais são os sonhos, quais são as metas, o que tem de melhor em você, o que não tem. E uma fala que você falou foi que a sua psicóloga falou com você de identificar qual Rafa que estava falando ali. É muito legal, porque eu faço terapia toda semana, porque eu acho importantíssimo. Sim. E um beijo para minha psicóloga, Márcia Guida, ela é incrível. Ela, inclusive, eu passo com ela online, porque ela é de São Paulo. E ela fala assim, às vezes eu falo alguma coisa para ela, ela fala assim, mas qual Giovana tá me falando isso? E dói, né? É tipo, você deixa outra pessoa tomar de conta. E a gente vê que nós somos só um, mas existem tantas versões de nós. Existe a Giovana profissional, existe a Giovana filha, existe a Giovana esposa, existe tantas Giovanas que a gente precisa saber qual versão tá ali na hora. Muitas vezes eu precisei ser forte, eu precisei ser uma Giovana profissional, uma Giovana firme, mas eu queria ser a Giovana filha, que estava lá sendo acolhida pela minha mãe, que estava sendo acolhida pelo meu pai. Mas não era o momento. Era o momento de eu ser a Giovana profissional. E a gente precisa ter essa noção de quantas facetas nós temos, de quantas versões existem em nós, para a gente saber o momento ideal para usar cada uma delas. E não esconder, né? Exatamente. Giovana, o papo tá muito gostoso, tá? Eu acho que o podcast não poderia começar melhor, tá? Eu só tenho que te agradecer, assim, essa oportunidade que você deu pra gente bater esse papo, de levar esse conhecimento pras pessoas, tá? De entender o que é uma psicologia pra todas, como é que vai chegar pra isso, a gente vai implementar, né? As pessoas veem essas cenas dos próximos capítulos, mas, assim, eu acho que o mercado precisa de muita gente igual a você. Obrigada. Mulheres, jovens, batalhadoras, empreendedoras, que trabalham e que merecem mudar o mundo. Eu falo sempre ali, brincando com a minha esposa, é o seguinte: vocês mulheres não dominaram o mundo, sabe por quê? Porque vocês não escolheram nem o salto e a roupa ainda. Que no dia que escolher, vocês vão dominar o mundo. E hoje eu acho que a mulher tem uma capacidade muito maior e incrível de dominar qualquer assunto, porque ela tem o dom. Sim. Certo? Então, assim, eu quero te agradecer mais uma vez. Entendeu? Espero que não seja só o primeiro podcast que a gente vai fazer. Espero que você volte várias e várias vezes. Sim. Aí no longo desses períodos, desses próximos anos que a gente tá começando essa história hoje, tá? Só tenho a agradecer. Quero que você deixe, assim, a sua última mensagem para quem tá vendo, para quem te segue, para quem acompanha. E aí, o que você deixa pro pessoal? Não desistam de vocês mesmos. Sejam fortes, sejam corajosos, busquem mudar de vida. E para isso você precisa cuidar da sua mente, você precisa mudar a sua mente para mudar todo o seu redor. Então, me siga nas redes sociais, vai lá no Espaço Viver, vamos conversar e vamos mudar a sua realidade. Só para finalizar, vamos deixar aqui, já que você ficou até o final, tá? A gente tá com a mega promoção para você aí que tá seguindo até o final. Os 10 primeiros clientes que entrar em contato com a doutora Giovana falando que veio do podcast, mas tem que tirar o print que viu até o final, tá? Vocês vão ter a consulta apenas de R$50. Gente, isso nem programa do governo é tão barato assim. Você vai ter acesso a isso, a ter um tratamento muito bem qualificado. Num lugar bacana. Gente, o consultório é lindo. Eu olhei assim e falei, meu Deus, nem parece que é aqui no Val. Gente, é sério, tem muita coisa boa. Eu vou ter que fazer um curto aí para te mostrar, para te apresentar que lugar legal, né, que você tem de ambiente. E para finalizar, pessoal, eu quero agradecer primeiramente a Deus que me deu a oportunidade e de poder conversar aqui comigo, com a doutora Giovana, né? Quero agradecer a equipe aí que está acreditando no sonho junto conosco também. Quero agradecer a minha esposa também que está ali fora guardando depois desse bate-papo. Quero agradecer cada um de vocês que possam seguir, compartilha. Se não gostou, manda pro teu amigo também, vai que ele gosta, tá entendendo? E a gente tá aqui pra isso. É o nosso primeiro podcast, podcast Fora da Curva. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Não desista dos seus sonhos. Porque ter quem é forte precisa de ajuda.
Se você não tá se sentindo forte, como eu também já passei várias situações e não falo pra ninguém, eu falo pra você, levante, sai da tua tenda e vai procurar uma ajuda. E aqui a gente finaliza hoje com a doutora Giovana. Muito obrigado a todos e bora pra cima, fora da curva. Beijo.